Tô brava, não. Ai, que bom. Já fico preocupado. Ó, então vamos. O William, João e Matheus, ó. O Matheus e a Gi podem me ajudar nessa aula de hoje. Ó, gravidezes. Vamos lá. Oh, meu Deus, apertei errado aqui. Gravidez. O que a gente vai falar de gravidez, tá? Como a gente tem menos tempo de aula hoje, eu vou passar rapidinho essas primeiras partes, só para a gente comentar um pouquinho. E aí depois a gente entra na parte de exercício físico, tá? Então, a gravidez ela é resultante da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide, acredito que vocês já sabem disso, né? O desenvolvimento acontece no útero e acaba no parto. Isso é a definição de gravidez, tá? Uma definição conceitual. Como, ó, só um exemplo aqui para o trabalho, por mais que gravidez seja algo óbvio que todo mundo saiba, a gente precisa conceituar a gravidez, tá? Tem duração em média de 40 semanas, mas geralmente isso não acontece 40 semanas, né? Acontece até 38, 39 semanas. Ou pode até passar, né? Que não é indicado passar de mais de 40 semanas, até 42 semanas, ainda dá para a gente aguentar. Mas passando 42 semanas, o feto já fica sob risco de asfixia, enfim, ele precisa sair depois de 42 semanas. Só a título de curiosidade, existem muitas mulheres que perdem filhos porque o SUS não aceita fazer parto cesárea. Então, ele fica segurando essa mulher, e aí, às vezes, está com 42 semanas, 43 semanas, o SUS não quer fazer, porque ele quer esperar o normal. Enfim, eu já conheci muitas mulheres, principalmente na época que eu estava grávida, que ia para o hospital com 42 semanas e o médico mandava embora, por causa que o SUS não ia aceitar fazer. É bem triste, mas é uma coisa muito recorrente no nosso país, infelizmente. Tá? Só confirmar se a aula tá gravando aqui. Tá. Beleza. Ops. Sintomas da gravidez. Geralmente, a gestante ela precisa repousar depois que ela já está num quadro mais avançado da gravidez, tá? Mas o início, eu não vou falar do início de sintomas de gravidez, porque é muito relativo. Eu poderia aqui falar da minha experiência, mas outras, acho que é só a Gorete, que também é mãe aqui, né, da turma. E o Diogo, que é pai, mas ele não tem sintomas de gravidez. Às vezes até tem, né, tem homem que tem. Mas, enfim, então, os sintomas iniciais eu não vou falar muito, porque é muito específico de cada mulher, tá? Mas quando a mulher ela atinge a partir dos 3, 4 meses, ela já começa a sentir diferenças no corpo dela, no cansaço e tal, mas realmente ela fica mais cansada a partir do 6º e 7º mês, porque é quando há o maior peso da barriga e do feto, e aí ela começa a ficar um pouco mais cansada, tá? Sempre lembre que gravidez, a mulher, ela trabalha para ela e para o filho. Só que acontece assim, quando a mulher está grávida, o organismo, ele se adapta para gerar nutrientes para o bebê. Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu não conseguia comer e eu estava grávida. E eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, gente, meu filho está passando fome na minha barriga. E até o médico me explicou, ele falou assim, não, ele não tá, porque o seu organismo tá tirando de você para dar para ele. Então, com ele, eu estou super tranquila. Eu estou preocupada com você, com as suas vitaminas, com os seus minerais, com tudo que você precisa. Mas com ele, o seu organismo tá mandando tudo para ele, tá tudo bem. Então, quando a gente vai pensar em exercício físico, em pessoas que praticam atividade física estando grávidas, sempre precisamos pensar isso, que o organismo está trabalhando por 2 agora. Só que não tem dessa de comer por 2. Isso aí não tem nada a ver, é um mito que ninguém come por 2, tá? Alguns médicos indicam a prática de atividade física moderada para gestantes. E por que a gente leva em consideração aqui a indicação médica, tá? E quando a gente fala de hipertensão, outras doenças, a gente sempre fala assim que médico não prescreve atividade física. Porque a gravidez,
é algo muito frágil. Pensem comigo. Vocês acham que alguma mulher grávida vai querer se expor a alguma pesquisa científica para a gente tentar descobrir, por exemplo, se um remédio faz bem ou mal para ela? Não, não existe isso. Então, assim, os medicamentos que indicam lá que grávida não pode tomar, ou que grávida pode tomar, dependendo de uma semana X de gravidez, são porque as grávidas tomaram, porque elas precisavam, porque o risco de não tomar alguma medicação era maior do que o de tomar, e aí se faz uma pesquisa sobre isso. Quando a gente fala de atividade física, também, se vocês, por exemplo, quisessem trabalhar no TCC com gestantes, dificilmente vocês encontrariam gestantes que iriam querer ser sujeitos do estudo de vocês, porque nenhuma grávida quer arriscar, né, fazer algo para descobrir qual que é a consequência desse algo, entendeu? Então, a gente leva em consideração, sim, a indicação dos médicos nesse sentido por causa disso, colocando também o conhecimento que a gente sabe para prescrever atividade física, tá bom? Mas vamos sempre considerar qual que é a indicação médica por causa de falta de estudos que envolvam humanos em relação à gravidez, tá? Benefício da atividade física durante a gestação. Então, um estudo de 93, olha como é difícil achar estudo de gestantes que se submetem à intervenção de atividade física, tá? Encontrou que mulheres que praticaram atividade física por 30 minutos, 5 vezes por semana, os bebezinhos, eles nasceram com peso maior, né, mais pesadinhos, e com uma qualidade de saúde melhor também, tá? E as gestantes que gastaram 1.000 calorias semanais tiveram um bebê 5% a mais, com pesos, né, 5% a mais. Essa questão de gastar 1.000 calorias semanais é uma conta que os nutricionistas fazem de quantas calorias eles precisam gastar por semana, tá? Então, se a gente aumenta esse número de calorias a mais por semana, significa que ela praticou mais atividade física, tá? Então, a gente pode entender, quando o estudo fala isso pra gente, que houve um gasto calórico devido a atividades físicas praticadas semanalmente, tá? E gestantes que gastaram 2.000 calorias, elas gastaram mais calorias ainda, de 1.000 passou para 2.000. Então, elas praticaram atividades físicas mais intensas. E aí, os bebezinhos nasceram 10% a mais de peso, tá? Ou seja, uma qualidade de vida maior para esse bebezinho. Para um bom resultado, o que a gente precisa? Que essas gestantes gostem de fazer atividade física por prazer, porque na gravidez já é difícil a gente querer se movimentar, querer, né, sair ali do repouso, então tem que gostar mesmo. Ter conhecimento sobre as mudanças físicas, anatômicas e psicológicas, e, gente, principalmente psicológica. Eu já trabalhei com gestante na água, dando hidroginástica para elas, e é muito psicológico, assim, quando a gente vai trabalhar com gestante e com natação para bebezinhos que os pais entram junto. Porque a gestante, durante a gestação, ela fica muito sensível, tudo abala ela pode se sentir ofendida por qualquer coisinha que você fala, e às vezes, se ela não estivesse grávida, ela não se sentiria ofendida. Então, assim, é muito psicológico lidar com gestantes. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso, tá? E sempre envolver a magia que vem a gravidez. Por isso que a última frase é essa: participar de seus sonhos e amar a sua gravidez. Então, o professor de educação física, como ele está ali, né, durante 1 hora, por exemplo, ele precisa estar dentro dessa magia da gravidez, sabe? Sonhar junto, falar, tipo, já comprou as roupinhas, já pensou no nome, já pensou quando ele estiver andando, sabe? Fazer uma magia, a magia acontecer durante a aula, porque quando a mãe vira mãe, ela só fala de filho, e quando a mulher está grávida, ela só fala de gravidez. Então, lidar com gestantes também tem esse porém, tá? A atividade física moderada não garante um parto mais fácil, mas ela traz alguns benefícios, tá? Pensando no parto normal, nesse caso.
Diminuição de câimbras, porque tem muitas gestantes durante o parto normal, tem muitas câimbras porque faz muita força, tá? Melhora da circulação sanguínea, reduz o inchaço durante a gravidez, fortalece o abdômen, e isso é muito importante na hora do parto normal, melhora a postura, a recuperação pós-parto também é muito importante, e o controle respiratório, tá? Alterações fisiológicas e psicológicas. Fisiológicas, temos alterações respiratórias, quando a gente pratica atividade física moderada, tá? Cardiovasculares e em relação a alterações fisiológicas das gestantes também. Estomacais e intestinais, alterações nas bexigas e nos rins, musculoesqueléticas, as mamárias, hormonais e no assoalho pélvico. Então, todas essas adaptações fisiológicas, a gente pode lidar com elas também trabalhando atividade física. Mas a gente vai ver agora cada uma, o que são essas alterações em relação a estar gestante e como a gente pode agir enquanto profissional de educação física. Em relação aos respiratórios, quais são as alterações, né? Como a gente tem um aumento do útero, pensa assim, tá aumentando o útero, uma bexiga que aumentou. Ela vai empurrar todos os órgãos que estavam ali perto. Então, quando a barriga vai crescendo, os órgãos vão saindo dos lugares que eles estavam e vão se encaixando em outro lugar, tá? Por exemplo, empurra o diafragma 4 centímetros para cima. 4 centímetros, gente. 4 centímetros é muita coisa. Pensando que os órgãos estão todos estruturadinhos ali, sabe? No lugarzinho encaixadinho do jeito que eles precisam estar. Pressiona o pulmão. Então, se eu empurro o diafragma, eu pressiono o pulmão e as costelas vão dilatar lateralmente. Pensem que a gente está lidando com uma pessoa que vai fazer atividade física e tudo isso está acontecendo, tá? O oxigênio, a respiração, ela vai ficar mais rápida, aumenta a ventilação e a capacidade torácica fica diminuída. Então, pensando numa atividade física aeróbia, por exemplo, uma caminhada, uma corrida, ela vai cansar muito mais rápido do que quando ela está não gestante, tá? A atividade física, qual que é o benefício? Melhora da capacidade aeróbia, né? Por quê? Porque a gente tem a melhora da capacidade respiratória e da qualidade do pulmão, em relação à difusão, né? De troca de gás, né? Do oxigênio para o gás carbônico. Então, como há uma melhora da capacidade de respiratória, a gente consegue melhorar a capacidade aeróbia dela. Ela tem que respirar de forma profunda e conversar sem dificuldade, ou seja, quando você vai o tempo todo monitorando a sua aluna, né? Quando você percebe que ela passa a respirar de uma forma muito ofegante e não consegue mais respirar, você passou do limite, tá? Então, para precaução, é melhor você repensar o seu treinamento e parar o exercício por ali, só fazer uma volta calma no final para baixar um pouco a frequência cardíaca dela e dar um break aí nos exercícios, tá? Nunca realizar a apneia, pensando que ela já está com pressão pulmonar e ela já está com a capacidade respiratória dela comprometida. Então, exercício de apneia, por exemplo, grávidas que fazem natação, não passar nados que envolvam a apneia por muito tempo, tá? Então, por exemplo, o crawl, ela consegue controlar a apneia dela. Ela pode fazer R2, R3 no máximo, né? Se ela fizer R3, vocês entendem, né? R2, R3, R4, que é a respiração a cada 2 braçadas, sim? Sim, professora. Então, tá. Bom, então, por exemplo, se a gente... Não, tô dizendo, pelo menos eu entendo, né? Agora não sei os outros, né? Todo mundo... É assim, ó, R2, R3, R4, só vou repassar o conteúdo, então. Quando a gente fala R2, é respirar a cada 2 braçadas do crawl. R3, a cada 3 braçadas. Toda respiração ímpar vai fazer uma respiração para cada lado. Respiração par, a gente respira para um lado só. E aí a gente pede para o aluno respirar para o lado que ele mais se sente confortável, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, nunca fazer nados, por exemplo, na natação, grávidas que fazem natação, que envolvam apneia ou cansaço profundo. Por exemplo, nadar borboleta. Quando a gente nada borboleta, é muito cansativo. E a gente passa mais tempo embaixo da água, tá? Então, borboleta não é indicado.
o peito não é indicado. O nado peito, ele é um nado super tranquilo, e às vezes seria mais fácil dela não cansar tanto. Só que o peito, a gente passa muito tempo embaixo d'água, né? Então, ela ficaria em apneia, pensando que ela ia fazer várias piscinas, essa apneia ficaria maior ainda e pode comprometer a capacidade respiratória, tá? Evitar exercícios em lugares secos, justamente porque a umidade do ar ajuda a gente a respirar. A gente vive isso frequentemente aqui em Maringá, porque quase não chove, né? Então é fácil de visualizar isso aí. E exercícios que o braço fique do lado do corpo pode ocasionar falta de ar, né? Então, elevação dos braços ajuda a respiração, tá bom? Alterações cardiovasculares. Em relação ao volume sanguíneo, então, diminui, né, de 30% a 50%, causa a hipotonia, que a gente chama, que é resultante da distensão das paredes dos vasos sanguíneos, causando inchaço, varizes e muitas vezes até hemorroida. Quando as paredes não cedem, ocorre a hipertensão. E hipertensão gravídica é algo muito grave e a maioria das gestantes não pode fazer exercício quando elas são hipertensas, ou quando elas estão hipertensas, tá? Porque existe a hipertensão durante a gravidez e a diabetes durante a gravidez. E pode ser que depois que ela tenha um bebezinho, né, que acabe o período de gestação, ela volte para o quadro normal e a hipertensão e diabetes, elas ficam para trás, tá? Então, tomar cuidado com a questão do volume sanguíneo. Débito cardíaco de 40% a 50%. A frequência cardíaca aumenta em 20 batimentos por minuto. Aqui não é BPM, tá? É batimentos por minuto, BPM, eu errei aqui. Acima da não grávida, ou seja, quando a gente aumenta 20 batimentos por minuto, comparando a uma mulher que não é grávida, né, que não está gestante, a gente tem que pensar se a gente vai passar exercícios de alta intensidade ou não, tá? Porque a alta intensidade, a gente aumenta a frequência cardíaca dela a níveis elevadíssimos. Então, pensando que a gente já começa com 20 pontos, né? A gente já começa com 20 pontos perdendo aí. Então, o exercício de alta intensidade não é indicado justamente porque a frequência cardíaca já aumenta, pensando que ela precisa aumentar mesmo para conseguir dar conta de 2 organismos que estão ali sendo alimentados por esse sangue, tá bom? A ampliação do útero pressiona a veia cava inferior, que leva o sangue do tronco para o coração, tá? Frequência cardíaca máxima segura é 140 batimentos por minuto. Se a gente pensar 140 batimentos por minuto, e ela já está 20 batimentos por minuto a mais, e a nossa pressão normal fica ali entre 80% ali, 80 batimentos por minuto, ela já está com 100, né? Vamos pensar matematicamente e friamente, tá? Vamos pensar numa frequência cardíaca ideal de 80 batimentos por minuto, tá? Ela já aumenta 20, então ela está com 100 batimentos por minuto. Para a gente aumentar 40, é assim, tá? Qualquer exercício aumenta para 140. Bem, assim, com um nível bem moderado, já sobe para 140. Então, nunca passar exercícios de alta intensidade para uma gestante. A não ser que ela já tenha, por exemplo, ela já venha de uma atividade física regular e sistematizada, e ela já tenha condicionamento. Aí é outro caso específico que a gente vai estudar se existe risco de gravidez, se não existe risco de gravidez, e se a gente pode elevar um pouquinho mais essa frequência cardíaca máxima com um exercício mais intenso. Daí é um caso específico dessas grávidas que já vêm com... Já não vem do sedentarismo, né? Elas já são... já tem um nível de atividade física mais regular, tá? Então, nas gestantes, sempre acompanhar a frequência cardíaca, tomar muito cuidado com elas, ensinar a gestante a controlar a sua pressão arterial, então, porque ela pode, às vezes, durante uma atividade, né, pensando que a gente não vai ficar todo esse tempo com essa gestante, ela entender como ela controla a pressão arterial é muito importante, tá? Ensinar ela a se autoconhecer, e entender quando ela está ofegante, porque quando a gente faz exercício físico, a gente fica ofegante, e pensando que a gente vai subir a frequência cardíaca dela para 140, ela vai ficar ofegante, mas ela precisa entender que a partir de que ponto
esse ofegante sai do nível aceitável, tá? E ensinar a gestante a verificar sua frequência cardíaca, certo? Em relação a alterações estomacais e intestinais, como eles também são pressionados, né, devido à reestruturação dos órgãos, ela pode ter azia, má digestão, vômitos, e o exercício físico pode provocar mais ainda esse mal-estar, tá? Então, ir sentindo, né? O ideal é que você comece devagar, com algumas atividades físicas mais tranquilas, e vai sentindo como que essa mulher se comporta, tá? Indicação para reduzir as náuseas, né, durante a atividade física. Não fazer atividade física de estômago vazio, tomar muito líquido, evitar a desidratação, ingerir alimentos leves 1 hora antes da atividade física e manter um horário fixo que você crie rotina, tá? Em relação a bexigas e rins, expansão do útero, né, como há essa expansão do útero, ele acaba pressionando a bexiga. Olha quanta coisa que é pressionada, tá? E aí causa maior vontade de urinar. Então, às vezes, durante o exercício, ela pode querer parar para ir ao banheiro, e tá tudo bem, tá? Existem também a questão da incontinência urinária e retenção de líquido, que é o inchaço. Durante a atividade física, dispor de um banheiro próximo, para que ela possa ir para o banheiro quando ela se sentir, né, a necessidade. O inchaço diminui, porque aumenta, né, a circulação. Exercícios de assoalho pélvico ajuda a continência urinária, que é contrair e soltar. Você contrai, faz esse exercício de contrair e soltar o assoalho pélvico, e aí você consegue ter mais controle da incontinência urinária. E utilizar absorvente. Professora, Oi. é daí que vem a bexiga baixa? Não tem nada a ver. A bexiga baixa, popularmente falando, assim, mas a bexiga baixa a gente chama mais, por exemplo, em idosos, que eles acabam perdendo a rigidez dos músculos que sustentam ali a bexiga, e aí ela cai, sabe? Mas na gestante é mais o fato de ela estar comprimida ali e ela abaixar um pouco, mas não é bexiga baixa, tá? Depende, tem gravidez que tem, mas não é o fato dela estar pressionada e ir para baixo, tá? Por exemplo, idosos podem ter bexiga baixa justamente por isso, tá? Entendi. Sim. Em relação a alterações musculoesqueléticas, o abdômen fica protuso, né? Vai para frente. Essa marcha gingada, a marcha gingada é mais a forma como ela anda, né? Sabe como a grávida, às vezes ela anda mais pendendo a barriga para cada lado, e isso pode influenciar no peso da coluna, tá? Ela não tem a estrutura para suportar o peso. Então, pensa numa mulher sedentária que agora tem um peso no abdômen dela e ela não tem capacidade de suportar esse peso. Então, ela fica jogando para lá e para cá para contrabalancear esse peso e ela conseguir suportar isso. Lordose acentuada, a gente falou um pouquinho na aula de biomecânica. O peso da barriga acaba ela jogando para frente a lordose, aumentando mais a angulação dela, e isso pode causar uma hiperlordose, tá? Tem até uma fotinho bem bonitinha aqui, ó, de hiperlordose. Arqueamento da coluna, ombros para frente, porque ela acaba também contrabalanceando o peso, e o cansaço faz isso também. E muda o centro de gravidade, que a gente viu na aula de biomecânica também, que a gente tem um centro de gravidade, não é um umbigo, é bem próximo do umbigo, um pouquinho acima. E quando a gente tem o peso para frente, muda o centro de gravidade para frente também, tá? Então, essa mudança do centro de gravidade faz com que haja mais torque para frente. Então, ela precisa fazer mais força para conseguir ficar na posição anatômica e colocar a coluna do jeito que ela precisa colocar, né? Na posição anatômica com a angulação correta. Por isso que causa a hiperlordose. Ai, como é lindo quando a gente consegue falar, né, de uma coisa que a gente já entendeu, fico assim, o coração fica quentinho. A atividade física, fortalecimento da musculatura dorsal, abdominal e glútea, ajuda principalmente na hiperlordose. Evitar movimentos rápidos e giros, porque pode causar tontura, e ela está com essa musculatura fragilizada. E o alongamento realizar com cuidados.
Alterações mamárias é quando a mama ela tem o tecido adiposo e o tecido glandular sobre o peitoral maior. Tem alterações hormonais, né, porque vai começar a produzir leite, aumentam de tamanho, tem mais sensibilidade, a coloração dos mamilos muda também, tem grávida que fica com o mamilo um pouco mais escuro, justamente por causa do aumento da circulação, tá? E produz o colostro, que não é leite ainda, tá? Colostro é um líquido branco um pouco mais pastoso, que sai no início pode sair antes da mulher ficar grávida, de ter o nenê, ou depois que ela tem o nenê. Esse líquido, o colostro, não sei se vocês sabem, mas ele tem muito nutriente. Então, como o bebê estava dentro da barriga e lá dentro ele estava recebendo tudo o que ele precisa, e ele sai, o nosso organismo é tão lindo que ele produz no início, quando o bebê sai, para a gente alimentar esse bebê, ele produz um líquido que contém todos os nutrientes que ele precisa. Então, ele pode, por exemplo, mamar o colostro e ficar 2 dias, por exemplo, sem mamar, que ele vai ter os nutrientes que ele precisa. Então, o colostro tem muito, muito, muito nutriente, é rico demais. Acabando o colostro, o leite fica um pouco mais fino, aí a gente vê que realmente é leite, tá? Então, tem pessoas que chamam de leite pastoso, que é colostro, e depois leite mais líquido, mais ralinho, que daí já é o leite mesmo, tá? Para a prática de atividade física, em relação a alterações mamárias, o importante é utilizar sutiã ou top para sustentar as mamas, né, quando elas ficam bem maiores, ter bastante conforto em relação a usar sutiã e top, e algo que dê sustentação para as mamas. Alterações hormonais. Ela produz gonadotrofina coriônica humana, né? E isso vai estimular a secreção de progesterona e estrógeno que causam, né, que dão nutrientes para o feto. O estrogênio, o que ele faz? Crescimento do útero e dos seios, então ele é responsável pelas alterações mamárias. Grande nível desse hormônio causa inchaço, retenção de líquido, náusea e relaxamento das articulações, ou seja, tudo aquilo que a gente sente de enjoo, inchaço, tudo isso é por causa da produção de estrogênio que está acontecendo. A progesterona, ela ajuda no relaxamento da musculatura do útero, das paredes dos vasos, então ela causa pressão sanguínea, relaxa o estômago e intestino, onde há maior absorção dos nutrientes, sensação de cansaço e prepara as mamas para a produção de leite. Tem mães que elas, por exemplo, elas adotam filhos, eu já vi um caso sobre isso, foi até ano passado, eu acho, que ela adotou um bebezinho e ela fez o bebezinho ficar ali mamando na mama dela, e ela adotou, ela não ficou grávida. E parece que, eu não lembro direito, depois eu vou procurar para trazer para vocês, parece que depois de 3, 4 meses ela começou a produzir leite. Incrível, assim, muito incrível isso. Depois eu vou trazer todas as informações, porque eu achei bem legal isso. A relaxina, a expansão dos tecidos do parto, colo do útero e inibição da atividade uterina. Isso aqui são os hormônios, tá? Que a mulher produz e a função de cada um. A insulina, o nível desse hormônio aumenta na gestação e por isso pode causar diabetes gestacional. Por quê? Quando tem muita insulina sendo produzida, nosso organismo entende que tem alguma coisa errada acontecendo. E se tem muita insulina produzida, causa uma adaptação que o organismo ele fica resistente a essa insulina. E aí já não consegue mais a glicose sair do sangue e entrar na célula. Quando tem muita glicose no sangue, a gente tem a famosa diabetes, tá? Por isso que causa, muitas grávidas têm diabetes gestacional, por causa que a insulina aumenta, e por isso também que tem que tomar cuidado com o que come. Como a insulina já aumenta, e se tiver muita presença de glicose no sangue, pode aumentar ainda mais, porque a presença de glicose no sangue faz com que a gente produza mais insulina. E muita concentração de insulina no sangue causa essa adaptação, que o nosso organismo fica resistente à insulina e a gente tem a diabetes, tá? A insulina causa sintomas de sede e constante vontade de urinar, tá? E alterações no assoalho pélvico, a localização, né? Fica em volta da uretra, da vagina e do ânus, é responsável pela sustentação das vísceras abdominais e da pelve, peso do útero e da placenta, o líquido do bebê. Essa carga causa o estiramento do períneo entre a vagina e o ânus,
E essa musculatura ela vai auxiliar no parto, porque se ela está sustentando tudo isso, e o parto é ali onde justamente o bebê se encontra, né, que é o útero, ele auxilia no parto, tá? Fortalecimento do períneo. No exercício físico, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o fortalecimento do períneo, que é a diminuição da continência urinária, prevenção da hemorroida e diminuição da dor pós-parto. Quando a gente tem um pós-parto normal, a dor é bem menor do que quando a gente tem um parto de cesárea, tá? Parto cesárea, o organismo ele não entende que isso vai acontecer. No parto normal, ele já está entendendo o que vai acontecer, tá? Só que o parto normal é muito mais violento para essa região do organismo, porque é um bebezinho, né, um objeto grande que está passando por uma estrutura pequena. E aí pode causar machucado, tá bom? Atividade física, a gente pode trabalhar fortalecendo o períneo, combinado com alongamento. Tem que trabalhar, né, numa concentração em posição confortável, e aquilo que eu falei para vocês, contrair e soltar, e aí vai ajudar com que essa mulher tenha o controle dessa musculatura, e ajuda principalmente na incontinência urinária, tá? Alterações psicológicas, então encarar de forma biológica a gravidez, encarar de forma que aprecie todas as fases da gravidez, então a gente ajuda essa grávida a passar por todas as fases, a entender que o corpo dela vai mudar e se aceitar nessa nova forma, porque às vezes a mulher não consegue se olhar no espelho. Ela tem muita ansiedade no início ao fim da gestação e a gente precisa saber lidar com essa ansiedade. Tem necessidade de carinho, atenção e proteção, então a grávida fica mais sensível, e os profissionais de educação física devem atuar nessas alterações psicológicas, não só na atividade física, tá? Sinais da gestação. Caso ocorra algum destes sinais, é preciso interromper a atividade física. Risco de parto prematuro, doenças cardíacas e pulmonares, isoimunização grave, que daí tem a ver com a imunidade da gestante, dificuldade na respiração, palpitação cardíaca, sangramento vaginal, enxaqueca, repentino inchaço das mãos e da face, porque daí houve muito aumento da circulação sanguínea, tontura, pode ser uma queda de pressão, dores abdominais ou peitorais, ardência ao urinar, a temperatura corporal elevada, vômitos ou náuseas constantes, contrações uterinas, fortes dores públicas e aparecimento de áreas avermelhadas e doloridas nas pernas. Então, qualquer um destes sintomas é hora de interromper a atividade física. Atividades físicas sugeridas, natação e hidroginástica, justamente porque não tem impacto, tá? Mas é preciso na natação é preciso que a gente sempre olhe para ela, não colocando atividades em apneia, como a gente já conversou, e geralmente elas procuram hidroginástica, né, porque é mais descontraído, tem a parte social da hidroginástica, os exercícios e tudo mais. Então, atividades aquáticas são as mais indicadas para grávidas. Caminhada e corrida tem que ser um piso antiaderente e sem desníveis, para que não ocorra queda. Corrida só para quem já pratica anteriormente, justamente por aumentar a frequência cardíaca que a gente já falou, tá? Ter cuidados em relação a náuseas, desidratação e vômito, e usar tênis apropriado. Musculação, só é recomendado para gestantes que já treinavam, como eu também já falei para vocês. Ter cuidado com os pesos, não realizar todos os dias, e alternar com exercícios aeróbicos e não realizar apneia. Ginástica de academia, deve ser de baixo impacto, justamente com alongamento com cautela, tá? Não realizar muitas repetições, o ideal é exercícios mais isométricos, aqueles que a gente fica mais paradinho. Esportes coletivos, de preferência treinamentos onde não ocorra o contato direto, para que você não tenha também o risco de queda, né? Para que não haja o contato e quando dois se trombam, pode haver a queda, e para grávidas não é interessante quedas, ou torções, etc. A bicicleta, a mais indicada é a estacionária, que não expõe ao tráfego e poluição, então é aquela ergométrica que a gente chama, que é a de academia, tá? A bicicleta, ela também tem um risco de queda, então não é indicado para grávidas. A dança é algo bem indicado, bem sugerido, porque envolve várias questões sociais, né, de recreação, lazer,
enfim, toda a parte psicológica trabalhada, mas tem que tomar cuidado com giros rápidos que são feitos, ou mudanças de planos, né, ficar em pé ou ficar deitado, isso pode mudar a pressão, né, aumentar ou diminuir a pressão, e deve ser levado em consideração na dança. A yoga também é indicada, mas deve ser também pensado em relação a mudanças de plano, porque dependendo da posição da yoga, pode causar queda de pressão, e cuidar com o equilíbrio. Bom, em relação à gestante, é isso. Passei um pouco rápido para não passar do tempo, mas é mais tranquilo gestante, é mais indicações mesmo, e tomar cuidado em relação ao estado geral dessa gestante.